Meu bom dia e boa noite aos nossos pranteados alunos do segundo ano do curso de Direito de nossa faculdade, de nossa Universidade da Amazônia, UNAMA. Estamos aqui então para promover, junto aos colegas, essa videoaula especial, certo? Sobre uma temática que vai ser bem interessante dentro do nosso conteúdo relativo a direito civil, parte geral, certo? Uma videoaula que excepcionalmente eu vou haver de fazer agora com vocês. Vou deixar essa gravação à sua disposição, tendo em conta o fato de que haverei de resolver algumas questões, algumas pendências de ordem pessoal, de ordem familiar, sérias, diga-se de passagem. Então, excepcionalmente, essa sexta-feira não tem como eu lecionar, especialmente para as turmas 2NMA e 2NNB, tá? A bem de que também esse vídeo vai estar à disposição dos colegas da turma 2NNA, tá bom? Então, hoje, excepcionalmente, assim, dar-se essa condição. E, a bem disso, sobre a temática deste vídeo, eu vou deixar à disposição também dos colegas, tá? Uma atividade que vai valer ponto aí para a próxima nota também, tá bom? Em breve isso também vai ser assim suscitado, será assim também disponibilizado para vocês, correto? E assim nós vamos trabalhando sob essa perspectiva. Ainda temos alguns contornos a destrinchar dentro de nossa disciplina, dentro de nosso conteúdo, e dessa forma então nós vamos trabalhando. Como o tempo é relativamente curto, eu vou focar bastante os próximos conteúdos naquilo que essencialmente vocês irão aprender ao longo de todo o percurso do direito civil, certo? Ao longo de todo este curso, tá? Aquilo que vai ser mais suscitado. Posso até dizer-lhes que uma das coisas que talvez haveremos de estudar, haveremos de ver de forma bem salutar ao longo de todo esse processo, vai ser o aspecto relativo, por exemplo, à teoria do fato jurídico, né? Mas isso é uma coisa para daqui a algum tempinho para a gente assim abordar. Hoje o assunto em si vai ser a famosa extinção da personalidade natural, né? Nós falamos um pouquinho das pessoas naturais, das pessoas vivas, aquelas que exercem capacidade de fato, que exercem a capacidade de direito, correto? E essas pessoas, elas, como vocês viram, elas terão assegurados, né, pela lei, e assim o Código Civil aborda, né, assim o Código Civil ele nos fornece que começa do nascimento com vida, né? E a partir dali então tem-se pelo menos a capacidade, né, de fato, a capacidade de exercer direitos, a capacidade, aliás, a capacidade de direito, perdão, já existe desde já. Capacidade de fato, aquela capacidade extrínseca de exercer esses direitos, ela vai sendo adquirida consequentemente com o tempo. Ela não se adquire tão logo ocorra o nascimento. Ela vai se adquirir mesmo com o decorrer do tempo, com o passar do tempo assim apresentado, né? Então é dessa forma, nesse sentido, que se apresenta esse campo das capacidades. E ao mesmo tempo que se fala das capacidades, vale destacar, fala-se também da personalidade, que é essa condição estabelecida para nós, enquanto cidadãos, para nós enquanto sujeitos de direito, no qual haveremos de exercer esses direitos, exercer essas capacidades. E bom, essas capacidades, esses direitos, eles precisam ser assim abordados, né? Ser assim exercidos. Agora, como praticamente tudo dentro de nossa vida, ele vai ter um começo, um início, né? Um meio, certo? E mais cedo ou mais tarde um fim, correto? E assim nós vamos ter-se, certo? Principalmente ainda numa temática interessante aqui, que vai ser relativa ao artigo 6º do nosso Código Civil, que vai falar da famosa existência do seguinte, artigo 6º do Código Civil, adentrando já praticamente dentro do conteúdo. Lembrando que esse material, né, que esse conteúdo aqui, ele vai estar bem presente, ele vai estar bem constante no material assim disponível para vocês. Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald, certo? Carlos Roberto Gonçalves, além do
professor Flávio Tartucci também haverá de trabalhar essa temática. E nesse sentido, o que nós vamos ter? A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Em resumo, vamos ter a morte como sendo essa finalização, né, do direito à vida, tá? Ela vai extinguir de fato o direito à vida, e a bem da morte a gente tem algo que em breve haveremos de estudar ainda nesse nosso vídeo, que é a famosa morte presumida. Como o próprio nome já diz, é uma presunção de morte. Você não tem o cadáver da pessoa, você não tem nenhuma testemunha que tenha assistido essa pessoa morrer, você não tem nenhum dado concreto que ateste que essa pessoa pereceu, né? Então, nesse sentido, o que pode-se assim atribuir a esta não presença da pessoa é a ausência. Correto? É a ausência. E é claro que isso daqui, conforme o próprio artigo diz, né, para fins de se suscitar, de se perquirir a considerável sucessão definitiva, né? Por qual motivo? Como nós bem sabemos, nós estamos em um país capitalista, né? Como nós bem sabemos, os bens precisam ter uma respectiva circulação. E assim não pode-se guardar e resguardar um patrimônio apenas numa perspectiva que ninguém sabe se vai existir, se vai acontecer. Que é um possível retorno da pessoa. Ah, mas professor, se ela retornar, bom, aí a gente vai ter outra sistemática, outra problemática, que haverá de ser decidida especialmente em tribunais. Porque a lei não fala nada disso. Em absoluto, ela não diz nada sobre um possível retorno do ausente. Não tem isso. Não existe. Então, trabalhando nessa perspectiva da ausência, que é o que a lei assim nos coloca, é isso que nós haveremos de ter, né? Só tem um código, aí para fins de curiosidade, que trata especialmente dessas questões, que é o Código Civil da Argentina. O Código Civil da Argentina, por algum motivo, talvez até por uma questão já, digamos assim, factual, não é, e verídica do que já tem acontecido, porque muitas dessas coisas elas não surgem assim de uma ideia, pode até surgir de uma ideia, mas essa ideia é motivada por alguma coisa. Então, sem dúvida alguma, o Código Civil da Argentina deve ter sido motivado por uma questão factual e real para eles poderem atribuir isso dentro de uma lei. Mas no nosso código, como isso é muito difícil, né, e dificilmente alguém volta, sabe? Por mais, digamos, esperança que se tenha, né? Então a gente trabalha sob uma perspectiva, digamos, um pouco mais geral, né, e realista. Então é assim que se preceitua, tá? E como eu disse a vocês, país capitalista, os bens têm que ter uma circulação. Eles têm que circular, eles têm que girar, têm que ser, de certa forma, mexidos, né? Tem que haver movimentação. Então, por isso que a sucessão definitiva aqui ela é colocada como um elemento tendente a fundamentar melhor essas atribuições relativas aí a uma possível ausência, né, da pessoa. Bom, o caso Roberto Gonçalves, que é o material base que eu estou inclusive usando com vocês, geralmente eu uso o Cristiano Chaves, mas nesse ponto eu vou aqui para o nosso mestre Carlos Roberto Gonçalves. Ele diz o seguinte: somente com a morte real termina a existência da pessoa natural. Morte real em si, certo, é a morte constatada e verificada, correto? Que pode ser também simultânea, morte simultânea, que eu inclusive já comentei com vocês. Essa morte simultânea, ela tem o nome de comoriência. É uma particulazinha, um substrato que só praticamente dentro do direito como um todo e dentro do direito civil ela existe. Tá? É a comoriência, é a morte simultânea de duas pessoas. Tá? Simultaneamente elas vêm a perecer, vêm a falecer.
E isso, apesar de não poucas vezes acontecer de uma forma bem, digamos assim, rápida, né? Mas isso vai ter, querendo ou não, uma implicação jurídica. Dá só um pequeno exemplo para vocês nessa circunstância. Digamos que um casal, certo, esteja viajando, aquela coisa que os filmes às vezes até retratam, né? O casal está viajando e eis que atravessa alguma coisa na pista, o carro capota, o casal sofre uma avaria grande do ponto de vista biológico, ou seja, as pessoas começam a sangrar, se machucar bastante. Há uma criança dentro do veículo que é machucada também gravemente, mas acaba sobrevivendo, né? Olha só que interessante. Se porventura o homem falecer primeiro do que a esposa, né, os bens dessa sucessão, automaticamente, sob uma perspectiva bem hipotética, mas juridicamente atribuível, bom, os bens dele vão ser divididos entre a esposa e a filha, né? Já há uma tendência a esse chamado, digamos assim, do ponto de vista patrimonial. Já existe essa tendência, certo? Já há essa atribuição, tá? E aí, bem, tem toda uma conjuntura que a gente já discutiu bastante, né? Se os bens, né, dele, junto com os da esposa, certo? Formam, né, um todo, digamos assim, daqueles bens que, consequentemente, eles construíram ao longo de suas vidas, a esposa vai fazer jus a metade desses bens, né, na condição aí de meeira, né, faz jus a metade desses bens. Os bens dele, juntamente com os bens que sobrarem, vão ser divididos e colocados à disposição da filha, tá? Bom, se a filha não tem condições ainda de se autodeterminar, caberá à mãe ser curadora dessa filha até ela completar os seus 18 anos e dessa forma então ter condições e personalidade jurídica para assim exercer esses direitos. Então, tudo isso tende a ficar bem mexido. E tudo isso são consequências desse acidente, né? Tudo isso é consequência, né? E tudo isso vai ser atribuído. Agora, por outro lado, se 5 minutos depois dele falecer, a esposa vem a falecer. Aí vamos novamente, né, aquele recorte. Bom, se a esposa faleceu 5 minutos depois do marido, há pouco tempo ela era uma meeira, né? Ela tinha à sua disposição os bens, agora já não tem mais. E, bom, caberá todo o direito de herança agora para a filha. Consequentemente, quem ficar com a tutela da filha também vai ficar com a curadoria dos bens dessa pessoa até ela completar a maioridade civil e assim ter condições de gerir aquele patrimônio como um todo. Tudo isso, todas essas hipóteses advêm justamente desse instituto da comoriência. Todos eles, absolutamente todos eles. E há bem do caso, né, de que, bom, infelizmente, se todo mundo vier a perecer num acidente como esse, quem são os parentes mais próximos, certo? Quem são? Geralmente é o avô, é a avó, os avós, né, como um todo, que acabariam sendo, digamos, os herdeiros, né, mais diretos desse patrimônio, certo? Isso tanto os avós maternos quanto os avós paternos, tá? Também é fruto, também é consequência dessa conjuração, sabe, de situações e de hipóteses advindas da comoriência. Então, praticamente já se atribuindo todos esses pormenores, é assim que haveremos de trabalhar, é assim que haverá de ser seguido, que haverá de ser proposto esse instituto, que haverá de ser atribuído esse instituto, certo? Então, só essa a configuração assim presente. E aí, no mais, né, tem-se, né, que doutrinariamente pode-se falar em morte real, morte simultânea, com ou comoriência, bem como a morte civil e a morte presumida. Um detalhe que eu já posso destacar a vocês. Morte civil
aqui será vista apenas sob um recorte, digamos assim, de ordem didática. Porque se alguém perguntar, professor, ela existe dentro do direito brasileiro? Não. Ela não existe. Já existiu. Já existiu. E aqui eu sinto até um exemplo, que está inclusive em um dos materiais aqui que eu tenho, que não é civilista, mas ele traz bem uma situação interessantíssima, que é um livro que há um tempo atrás eu praticamente achei, né, num depósito de um lugar que eu estagiava, estava praticamente largado lá, jogado, como ninguém deu atenção, eu peguei, simplesmente. Né? E é bem interessante o livro, usei inclusive na minha monografia. Crime Nosso de Cada Dia. E ele fala de uma situação interessante, bem interessante, que é o seguinte: durante o Brasil colônia, as leis que nos regiam, digamos assim, elas vinham de Portugal. Né? Acho que vocês já estudaram um pouco disso, as chamadas ordenações. Né? Aí tem as ordenações manuelinas, depois as ordenações afoncinas, sempre com um adendo aí no nome de algum rei português. Né? E acho que em uma das ordenações, acho que as ordenações afoncinas, elas tinham um castigo muito pesado, muito duro, para quem fosse, digamos, pego praticando homossexualidade. Né? Os homossexuais, nesse período, se fosse descoberto, né, também tem esta condição, né, se fosse descoberto, tá, o que acontecia? Né? Essa pessoa era presa, tá, praticamente torturada, e uma dessas torturas seria, por exemplo, ter a pele marcada com ferro em brasa, como se fosse uma espécie de chaga, como se fosse uma espécie de símbolo do que essa pessoa é de pernicioso, né, entre aspas. E uma das penalidades era a morte civil. A morte civil, meu povo, é nada mais nada menos, aqui a gente vai ver algum contorno jurídico nesse sentido, mas a morte civil, ela ocorre justamente com a perca dos direitos civis básicos. É o direito ao nome, tá? É o direito à sua filiação familiar, certo? Nesse período, por exemplo, essas ordenações para essas pessoas, né, para esses seres humanos, elas determinavam inclusive a perca dos bens. Ela perdia seus bens, ela perdia o direito de herança, tá? Ela perdia tudo. Era um ser que civilmente, né, para a sociedade e por determinação legal, ele morria. Ele morria socialmente, não fisicamente, certo? E essa era uma questão, né? Isso foi banido, não existe mais, certo? Talvez, aí, quem sabe, em algum país você tenha uma situação como essa, mas hoje já não temos mais essa condição. Né? Aqui vamos estudar apenas para fins didáticos e saber, inclusive, do que se trata, porque pode ser que ao longo do nosso planeta, algum país, algum povo ainda exerça isso. Né? E a gente tem esse conhecimento, inclusive, vale um destaque aqui, que eu acho inteiramente interessante para todos nós. Eu estou falando de ordenações de mais de 500 anos atrás. É outra realidade, outro povo, é outro sistema, outros valores, certo? Então aqui fica um destaque, certo, que eu acho inteiramente interessante para a gente não cair, sabe, na pantomima miserável mesmo, que hoje em dia, infelizmente, nós temos de pessoas que só leem, não compreendem e ainda se acham no direito de dizer que você tem que ler, que você tem que estudar, que você tem que se preparar. Olha, nós temos que fazer tudo isso, sim, eu concordo. Agora, como é que estamos lendo? Como é que nós estamos interpretando tudo aquilo? Tá? Então, quando vocês veem alguma questão do passado, interprete com os olhos do passado. Para que assim, inclusive, a gente tenha condições de interpretar o transcorrer de tudo isso até o presente momento. E assim, inclusive, avaliar se evoluímos ou não. E se evoluímos, onde que evoluímos? E se não evoluímos,
onde é que nós temos que nos corrigir? Isso é essencial, para que a gente não se torne alienado. Hoje o que mais vê dessa ultrapolarização política, ideológica, é isso. É gente alienada, tanto do lado quanto do outro. E o mais triste do que isso, né? Tanto de um lado quanto do outro, muita gente diplomada, mas sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum. Aquele tipo de conhecimento que um simples sopro você derruba. Sabe? Qualquer que seja a argumentação, qualquer que seja a situação. E é isso que acontece hoje, infelizmente. E eu não quero isso, por favor, para nenhum dos colegas aqui presentes. Tá certo? Fica essa dica. Bom, vamos lá então. E a morte presumida, que foi isso que eu falei há até pouco tempo aos colegas. Na morte real, eu vou fazer aqui leituras pontuais e depois eu vou explicando dentro desse material, né, oferecido pelo professor Carlos Roberto Gonçalves. E nesse sentido nós vamos ter o seguinte, morte real é apontado no artigo 6º, né, do Código Civil como responsável pelo término da existência da pessoa natural. A sua prova faz-se pelo atestado de óbito ou por ação declaratória da morte presumida, sem decretação de ausência. Tá? Professor, quer dizer que existe aí uma diferença, né? Isso é uma perguntinha bem basilar, que alguns dos colegas podem fazer. Vai existir uma diferença entre a morte presumida e a ausência? Com certeza. Né? A própria nomenclatura já nos diz isso. A ausência é declarar que a pessoa não está presente. A morte presumida, como o próprio nome já nos traduz, ante a determinada circunstância, porque presunção você precisa de elementos para se presumir alguma coisa, não é? Ante a determinada circunstância, determinadas questões, determinados elementos, você então vai presumir uma morte. Presumir. Certo? Então aqui vai ser assim estabelecido, é a morte presumida sem decretação de ausência. Porque, meu povo, uma coisa é eu decretar a ausência de alguém. E se há possibilidade da decretação de ausência, a gente pode até pensar no seguinte, existe ainda alguma chance dessa pessoa ser encontrada. Existe, consequentemente. Né? Parentes, amigos, ainda talvez tentem, né, um resgate, tentem uma pesquisa. Né? Agora, no caso da morte presumida, você aí vai ter circunstâncias que levam a isso. Né? Um exemplo bem básico e genérico, situações de guerra. A pessoa não foi encontrada. Né? Como aconteceu, por exemplo, com um rei português, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Se não ouviram falar, vocês vão ouvir falar agora, que é Dom Sebastião, né? Que inclusive foi um nome, né, digamos assim, que motivou a fundação até da própria cidade do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. E esse rei ele fez uma campanha, a época de sua existência, né, ele fez uma campanha na África e lá ele sumiu. Sumiu. Os portugueses, então, naquele período ali de exploração do continente africano, eles adentraram, ele sumiu. Nunca mais foi encontrado, ninguém sabe o que aconteceu. E aí, com o passar do tempo, sabe, mesmo em Portugal, começou a cultuar-se, né, a imagem do rei Sebastião, rei Dom Sebastião, né? E depois, né, esse Dom Sebastião tornou-se uma espécie de santo, né, para alguns, certo? Alguns mitos foram criados de um possível retorno dele, uma coisa nesse sentido. Talvez até pelo fato do rei ser uma figura carismática, né? Historicamente, isso talvez tenha mexido um pouquinho com os brios, né, da população e com o imaginário também, por que não dizer. O fato é que, de fato, ninguém sabe o que aconteceu com essa figura até hoje. Isso já faz muito tempo. E aí, bem, esse é um caso, por exemplo, de uma morte presumida. Né? Seria um exemplo, claro, de morte presumida. Assim como, por exemplo, aquelas pessoas daquele voo da Malásia, né? Que também ninguém sabe o que aconteceu, o avião caiu, encontraram destroços do avião, mas ninguém encontrou corpo nenhum. Né? E até o presente momento ninguém tem informação nenhuma do que de fato aconteceu com essas pessoas. Presunções, né?
Os destroços foram encontrados, ninguém encontrou caixa preta, ninguém encontrou outros vestígios do avião. Poucos foram encontrados de fato. Então, a ideia que se presume é que essas pessoas morreram, né? O avião caiu, né? Não se sabe o certo o que aconteceu. Então, é isso que se exige. Aí nós temos uma presunção. A ausência, ela já vai dar-se, né, numa condição, inclusive, materialmente falando, do ponto de vista sucessório, do ponto de vista da personalidade, né? Até por conta do fato da questão sucessória ser aqui atribuída, ser aqui verificada, então há uma necessidade, né, cogente de se ter uma questão de sentido sendo resolvida, né, sendo assim atribuída para que dessa forma se faça jus, se faça menção, se faça questão de se declarar a ausência. Então espero que os colegas tenham entendido bem essa parte, esse elemento, tá bom? Novamente, né, quaisquer dúvidas, me procurem, até porque nós vamos, na próxima aula, discutir um pouquinho mais sobre isso, tá? E dar atenção devida a outras questões que são também importantes. Muito bem. O que mais que vamos ter aqui? Lembrando, né, que essa declaração de ausência está no artigo 7º, nós até já estudamos esse artigo, tá bom? Para fins de melhor compreensão da nossa disciplina. E ainda temos o seguinte, podendo ainda ser utilizada a justificação de óbito prevista no artigo 88 dos registros públicos, da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Artigo 88 da Lei 6.015 de 1983, que também dá determinados pitacos, determinados acertos jurídicos no que tange a prescrição ou decretação, tá, de morte presumida, tá certo? Então esse é o adendo assim específico. Quando houver certeza da morte, em alguma catástrofe, não sendo encontrado o corpo do falecido. Aí vamos às mais diversas catástrofes que se possa imaginar. Terremoto, o despertar de um vulcão, né? Vai que uma situação dessa, né, a pessoa tenha virado cinza e ninguém nem conseguiu identificar a cinza da pessoa, tá? O acidente aéreo, nesse sentido também, certo? Além disso, certo? Uma coisa que um dia desses, inclusive durante esse período de pandemônio desgraçado, sabe? Eu estava assistindo alguns vídeos ali do Fatos Desconhecidos do YouTube, que é muito bacana, e um desses específicos estava falando justamente do tenebroso Triângulo das Bermudas, né? E uma situação que realmente remete a um caso bem interessante, né? É o fato de alguns aviões sumirem, desaparecerem ali, evaporarem sem ninguém dar o mínimo atenção, né? E o fato, digamos assim, que inaugurou, né, essa digamos, questão, né, do triângulo foi justamente aviões da Segunda Guerra Mundial, que também aconteceu a mesma coisa, né? Passando, sumiram. Então, situações como essa, tá? A morte real, certo? Que ocorre com diagnóstico da paralisação da atividade encefálica, tá? Morte cerebral, né? Paralisação da atividade encefálica, consequentemente vai ensejar a morte civil, né? A morte real. Segundo o artigo 3º da Lei 9.434 de 97, essa lei, pessoal, é uma lei importante que ela vai dispor sobre transplante de órgãos, certo? Então, ela que vai, de certa forma, atribuir, né, esse diagnóstico da morte encefálica, tá? Para fim de se atestar, consequentemente, a morte real, certo? Extingue a capacidade e dissolve tudo, né? Aí vamos ter um mors omnia solvit. Mors omnia solvit. Frase latina que simplesmente diz: a morte tudo resolve. Ou a morte tudo encerra. Mors omnia solvit. Né? Morte tudo dissolve, né? Não sendo mais morto sujeito de direitos e obrigações, porque aí acaba, né? Finaliza tudo. Muito bem. Acarreta a extinção do poder familiar, alguns dos direitos que vão ser assim, digamos, minados, de acordo inclusive com o artigo 1700 do Código Civil. Dissolução do vínculo matrimonial,
também, tá? Abertura da sucessão, que assim haverá de ocorrer. A extinção dos contratos personalíssimos, aqueles contratos que só a pessoa poderia resolver, também se dissolvem, se dissipam. A extinção da obrigação de pagar alimentos, se a pessoa pagava pensão alimentícia, uma vez morto, né? É claro que aqui vai ter uma outra conjunturazinha que depois a gente vai, assim, descortinar, tá? Porque nós, professores, né, a gente explica para vocês o planisfério genérico. E, ao mesmo tempo, a gente vai migrar também para as possíveis exceções, que são muitas. Muitas, certo? Cada uma dentro de um campo hipotético bem singular, né? Pagar alimentos. Veja só, que se transfere aos herdeiros do devedor. Isso é que eu disse. A obrigação, ela não é personalíssima. Porque uma vez minando com a morte de quem pagava, ela vai finalizar-se por completo, certo? Com a pessoa que de certa forma pagava, mas vai continuar com seus herdeiros. Continuará com os herdeiros. Tá? Bom de se destacar isso. Tudo isso, artigo 1700 do Código Civil. Tá? No caso, por exemplo, de uma morte civil, aquela morte que eu expliquei para vocês ainda agora, a pessoa perdia tudo isso, mesmo estando viva. Mas é como se fosse, como eu disse para vocês, socialmente ele é irrelevante. Ele não existe. É isso que se atribui dentro do aspecto, né, da morte civil, assim verificado. Bom, lembre-se, né, e aí faz-se menção ao Washington de Barros Monteiro, que ele diz o seguinte: não é completo o aniquilamento do decujus pela morte. Sua vontade sobreveio através do testamento. Testamento é como se fosse representação da pessoa. Então, veja só que o próprio, né, mestre Washington de Barros Monteiro, ele traz a nós uma conjuntura a ser pensada, né? A morte nem tudo vai resolver, porque vai dar-se uma continuidade a essa imagem da pessoa morta quando viva. Por quê? Porque ele, consequentemente, deixou um testamento e esse testamento haverá de ser respeitado, né? E tende a ser obrigatoriamente, assim, verossímil, né? Assim atribuível, assim verificável para melhor conjectura e apontamentos de questões que sejam assim necessárias, sejam assim verificáveis, certo? Sua vontade sobre através do testamento, o cadáver é devido respeito, havendo no Código Penal dispositivos que reprimem crimes contra os mortos, né? Artigo 209, artigo 212, certo? Aí você vai ter vilipêndio, né, e destruição de sepultura, cadáveres, né? Como, né, acho que vocês já ouviram falar, né, numa situação que, sem dúvida alguma, remete a um ar de promiscuidade muito grande, que são pessoas que, por exemplo, retiram cadáveres para ter relação sexual com um cadáver. Isso já aconteceu, não poucas as vezes, várias vezes. Pessoas, inclusive, já foram presas em flagrante, cometendo um ato dessa natureza, né? Enfim, militares e servidores públicos podem ser promovidos post-mortem e aquinhoados com medalhas de condecorações, que geralmente acontece, né? Nós temos, por exemplo, uma questão atualmente, né, dentro da nossa legislação, dentro da nossa realidade, que foi o fato, né, de Plácido de Castro, né, ser aquinhoado com um panteão de um dos heróis da pátria, né, mesmo depois de mais de um século, né, de sua morte. Situação como essa que eu não sei se vocês sabem, mas acho que uns 4, 5 anos depois da morte dele, do assassinato dele, acho que era um general que à época era parlamentar, lá no ano de 1912, mais ou menos, queria propor um projeto de elevar Plácido de Castro à condição de general, né, dando-lhe aí uma condecoração, né, uma patente. E a ele ia ser dada essa condição de general e ao seu colega, né, de farda durante o período
da guerra no Acre, certo? Que era o Coronel Gentil Norberto, também ganharia essa condecoração. Mas aí a mãe dele, à época, ela não quis, porque ela considerava Gentil Norberto um traidor, né? E como um dos que teria, de certa forma, direto ou indiretamente, participado, né, da emboscada que acabou assassinando o filho dela, né? E tem até uma carta, eu acho que eu tenho inclusive essa carta em algum lugar, que eu depois vou inclusive pesquisar, certo? Que eu cheguei a ler inclusive, ela dizendo, né, que entendia a proposta do então general, né, agradecia pelo reconhecimento aos esforços e trabalho do filho, mas que para ela, né, no alto de mais de 80 anos, seria um fardo muito grande ver, e assim ela diz, né, na carta, né, os assassinos do filho dela ganhando condecorações em cima do cadáver do próprio filho. Né? Para ela seria demais. Né? E no mais ela diz, né, a história é que julgará o meu filho. Né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, é a história que vai julgar. Uma carta até bem feita, bem redigida, certo? Talvez até não propriamente por ela, né, mas pelo irmão do Plácido, o Genesco, que inclusive acompanhou o irmão, né, em boa parte dessas empreitadas. Mas, de todo caso, né, você tem uma situação, né, de uma condecoração que seria atribuível, né, e depois, acho que até por intermédio do então senador Tião Viana, né, Plácido conseguiu ingressar aí no panteão de heróis da pátria. Né. Eu acho que, inclusive, deve ter ganhado uma patente a mais para isso, e ainda depois de tanto tempo, a família faz jus a receber alguma gratificação sobre isso, né, sobre tudo aquilo que de certa forma aconteceu, né, ou deixou de acontecer, e consequentemente é como se fosse uma espécie de reparação, né, pela morte dele, alguma coisa do tipo. Então, para fins históricos, né, a gente tem também essa condição que também faz parte do direito. Tá? A falência pode ser decretada embora morto o comerciante. Né? A falência, mesmo o comerciante vindo a falecer antes de decretada a falência, mas ele pode assim, digamos, no que tange ao seu comércio, no que tange à sua empresa, nós poderíamos ter essa condição aqui de ser decretada a falência, né? Também. Por fim, existe a possibilidade de reabilitar-se a memória do morto, né? É uma forma de você voltar, de você corrigir, de você fazer justiça, de certa forma, com determinadas situações. Não é? A pessoa, por exemplo, faleceu e a ela era atribuído o título, né, promíscuo de assassino, estuprador, alguma coisa do tipo, e pós-morte descobriu-se que a pessoa não cometeu crime nenhum. Então a possibilidade de reabilitar-se a memória do morto, isso é assim conservado, né? Isso é também atribuído, né? Isso é também verificado, é respeitado também nessa conjuntura, correto? Isso também não deixa de ser uma coisa valorosa, digamos assim, do ponto de vista jurídico, tá? Reabilitar-se é isso, é você, de certa forma, preservar a imagem daquela pessoa, né? Ou fazer justiça à imagem daquela pessoa, tá? Isso tende também o seu espaço, juridicamente falando, tá? Isso também é verificado. Então é isso, pessoal. A morte real, em síntese, ela vai ser diagnosticada, né, com um parecer, um exame, né, que vai dizer o que de fato aconteceu com aquela pessoa. Tá? É isso que vai ser verificado, é isso que vai ser atribuído. Tá? E é claro que, não obstante a isso, vimos, né, essa diferença entre presunção, ausência, não é a mesma coisa. Tá? Vimos o que vai ser dissolvido, né, e nesse tempinho curto que nós temos aqui, porque o tempo já está até sendo esgotado. Veja só, dissolução do vínculo conjugal, extinção do poder familiar, abertura da sucessão, extinção dos contratos personalíssimos poderão ser assim atribuídos, extinção da obrigação de pagar alimentos, fazendo atribuição agora aos herdeiros que de fato estão vivos, né, irão herdar não só a herança, mas também
tudo aquilo que vem junto com a herança. Então tudo isso vai ser assim verificado, beleza? Bom, em breve eu vou mandar um outro vídeo falando das outras mortes, certo? Aguardem aí, grande abraço a todos e até breve.